Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na GNSS. E aqui é o lugar onde você aprende um método para faturar mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. E o bate-papo de hoje é marketing e vendas para quem está iniciando na regularização de imóveis rurais. Vamos ter um convidado especial. Show de bola! Fala, Leandro! E aí, como é que tá? Tudo certo? Você tá... Boa noite, boa noite. Você vê que aqui é como se fosse uma consultoria, né? É? Aqui é como se fosse um consultório médico. A gente vai perguntando e vai... Sim. E é normal, tá, Leandro? Você falou aí o desafio de 99% dos alunos da comunidade do Combo Rural, tá? Que é o desafio lá da insegurança, né? Existe uma insegurança para lidar, para começar, né? Exatamente. Então, primeiro ponto. Como lidar com a insegurança para iniciar o caminho. Beleza. A primeira coisa, Leandro, olha só. A gente lidar com a insegurança. Vamos falar dessa parte aí, dessa questão aí de, poxa, meu medo é pegar o serviço e não conseguir entregar. E me queimar no mercado, né? Mais ou menos dessa forma. Vamos lidar com isso. Tá? Primeira coisa para lidar com a insegurança. A primeira coisa é entender, vamos lá, entender que o proprietário rural, ele tende a se conectar com os iniciantes por conta do efeito novidade. É que as pessoas acham que, poxa, eu vou iniciar na área e eu não vou conseguir gerar conexão do cliente porque eu estou iniciante. Quando eu estou iniciando, o cliente ele não vai querer contratar o meu serviço porque ele não vai querer jogar a documentação do imóvel dele na mão de um cara que está começando. Só que, de contrapartida, a gente justamente precisa entender que existe um efeito novidade no Combo Rural. Se é uma estratégia de marketing do efeito novidade da regularização de imóveis rurais, que o proprietário de imóvel rural, ele perdoa mais você ser iniciante. Eu gosto de fazer muito uma comparação, uma analogia com um mecânico. Você tem carro, Leandro? Tem. Pronto. Quando você vai levar seu carro no mecânico lá, você está precisando de alguma peça, quer fazer alguma coisa, né? Você quer levar o seu carro para ser consertado no mecânico experiente. Eu não levaria meu carro para um mecânico que está começando. Se o mecânico chegar para mim, Murilo, olha, eu percebi que seu carro está com problema aqui, eu estou começando na área da mecânica e eu quero uma oportunidade aí para eu consertar o problema motor do seu carro. Deixa o seu carro aqui na minha oficina que eu vou testar, vou começar. Eu não vou deixar. O meu não. Você está começando, meu amigo. O carro de outra pessoa. Então, né, normalmente as pessoas, quando começam a jornada do faturamento de mais de 15 mil por mês, através da regularização de imóveis rurais, ele se coloca nesse local, nesse lugar, de se comparar com um mecânico. Só que a gente precisa entender que na regularização de imóveis rurais é totalmente diferente do mecânico que está começando. O cara que está começando na jornada da regularização de imóveis rurais, ele tem um efeito novidade. Por quê? Porque o proprietário de imóvel rural, ele nunca ouviu falar em combo rural. Ele nunca ouviu falar no gestor territorial rural. Ele nunca ouviu falar em regularização completa de imóveis rurais. Ele nunca ouviu falar num diagnóstico traz ali uma análise da documentação do imóvel rural dele. Então, ele tem aquele efeito novidade. E aí, aquele proprietário de imóvel rural, ele se conecta com o iniciante. Totalmente diferente de um serviço que ele já conhece a vida toda. Poxa, eu nasci e a minha vida toda eu já sabia que existia mecânico. Só que a regularização de imóveis rurais, a estratégia do Combo Rural é diferente. E é aí que a gente precisa saber acessar bem esse efeito novidade. Tá? Existe um script de vendas aqui que a gente trabalha, que é um script do novo projeto do Combo Rural. Eu vou dar o script aqui, provavelmente você vai ajustar, e esse script aqui, ele tende a acessar esse efeito novidade. Ele bate esse efeito novidade no cliente. Qualquer script do novo projeto do Combo Rural. Você vai entrar em contato com o cliente,
Vamos supor que o nome dele seja Dr. João. Você vai falar, Dr. João, tudo bem? Aqui quem está falando é o Leandro. Estou entrando em contato com o senhor porque eu entrei num projeto aqui que eu lembrei muito do senhor, tá? Esse projeto aqui, ele consiste em resolver toda a burocracia junto à documentação do imóvel rural com apenas um serviço. Né? A gente sabe aí que os imóveis rurais, aí o senhor mais sabe mais do que ninguém aí, tem uma papelada de documentação, vários tipos de documento, uma confusão danada, uma sopa de letrinhas, e o proprietário de imóvel rural fica confuso. E aí eu entrei num projeto inovador que a gente, com apenas um serviço, a gente resolve toda a burocracia com a documentação do imóvel rural. E o mais legal de tudo, doutor João, que esse novo projeto que eu iniciei, inclusive, eu estou formando equipe, estou compondo equipe para iniciar nesse projeto. Tem um grupo técnico que me assessora, que está me assessorando nesse novo projeto do Combo Rural, beleza? A equipe que está assessorando você, somos nós, tá? Eu tenho uma equipe que está me assessorando nesse novo projeto do Combo Rural. E o mais legal, doutor João, a cereja do bolo desse projeto do Combo Rural é o seguinte, é que a gente faz um diagnóstico da documentação do imóvel rural. O que é esse diagnóstico? A gente pega a documentação, analisa toda a documentação do imóvel rural e a partir desse diagnóstico, a partir dessa análise da documentação do imóvel rural, a gente gera um planejamento para regularizar 100% toda a documentação do imóvel rural, ficar 100% kit com toda a legislação, com todo o governo, para a documentação do imóvel do senhor, não dever nada para nenhuma legislação, para nenhum órgão. Tá? E como eu falei, essa é a cereja do bolo e esse diagnóstico ele é sem compromisso, doutor João. É gratuito. Eu faço o diagnóstico e eu entrego o planejamento de regularização do imóvel rural do senhor. Se o senhor quiser seguir a regularização por sua conta, tudo bem. Se o senhor quiser dar um passo à frente e seguir junto com a gente a regularização do imóvel rural, a gente segue junto. Esse é o script do novo projeto do Combo Rural. Você sacou aí o gatilho mental do efeito novidade? Bem intenso? Então, quando o cliente ouve esse script, ele se conecta com o iniciante. Diferente de eu dar o meu carro para um mecânico que está começando. Eu não vou me conectar com esse cara. Claro. Só que quando o serviço é novo, quando eu estou apresentando uma novidade para o cliente, ele tende a gostar, ele tende a simpatizar com o iniciante. Beleza. 1.2. Tem outro ponto de insegurança que a gente tem quando a gente inicia a jornada da regularização de imóveis rurais, que é se o cliente falar, tá, beleza, e quanto é? Vamos supor que você chegou à ligação, legal, e quanto é, Leandro, para fazer isso? Aí você vai seguir a rotina do diagnóstico, que é como a gente vai resolver agora. Como é que eu faço? Eu não sei nem quanto é que cobra. O cara vai achar que eu não sei cobrar, vou me queimar no mercado. Olha, a gente precisa entender que é justamente esse método de diagnóstico, depois planejamento de regularização, depois orçamento do serviço. Serviço nessa ordem, tá? Exatamente nessa ordem, beleza? Inclusive, isso serve também para outra insegurança também. Já vou botar aqui. A terceira insegurança é a seguinte. Tenho receio de pegar um serviço e não conseguir entregar. Mesma coisa. Esse aqui vai ser a mesma coisa, tá? A terceira insegurança resolve com outras coisas, mas com esse passo aqui também. Poxa, se eu ligar para o cliente e o cliente me perguntar, tá, beleza, mas quanto é? Você vai explicar exatamente esse passo a passo aqui para o cliente. Olha, doutor João, aqui a minha forma que eu trabalho é justamente essa. Primeiro eu faço um diagnóstico da regularização do imóvel rural do senhor, vou estudar a documentação do imóvel rural do senhor, vou analisar toda a documentação, tintim por tintim, vou fazer o cara crachar com toda a legislação, tudo que rege o sistema de cadastro rural brasileiro, quiçá vou ligar no cartório, vou pedir uma certidão de interior do cartório do imóvel rural do senhor para ver como é que tá. Depois vou fazer um planejamento de regularização do imóvel rural, né? Perceba que o planejamento da regularização depende do diagnóstico. Depende de que pé que está o imóvel rural. Se o imóvel rural tiver em condições simples, o planejamento é um. Se o imóvel rural tiver em condições complicadas, o planejamento é outro. Cada imóvel rural tem o seu planejamento. Cada imóvel rural tem sua situação. Aqui eu trato cada imóvel de uma forma. Então eu não posso olhar para o seu imóvel e dar o preço.
Eu não posso olhar o tamanho do seu imóvel e dar o preço. Ah, o imóvel de 100 hectares é X, o imóvel de 50 hectares é Y. Eu não trabalho assim. E a partir do planejamento, e a partir do diagnóstico, você gera um planejamento, e esse planejamento vai dizer, poxa, vai dar muito trabalho, vai dar pouco trabalho, vai ter deslocamento, não vai ter deslocamento, vai ter sobreposição, não vai ter sobreposição. O cadastro ambiental rural, você vai descobrir se já tem um imóvel ali com o cadastro em cima. Então, tudo isso, você vai adivinhar os problemas que vão ter por conta do diagnóstico. E isso vai gerar um planejamento, né? E aí você vai compor o orçamento do seu serviço. Você vai mandar uma proposta bonitinha em PDF, com diagnóstico, com planejamento, com orçamento, tudo bonitinho. Tudo isso gera valor, né? Claro. Tenho receio de divulgar os serviços, fechar um monte e me perder nas entregas. Primeira coisa, entender que quem pegou bastante serviço ganhou bastante dinheiro, tá? Tem gente que tem medo de pegar um monte de serviço. Cara, você pegou um monte de serviço, você ganhou um monte de dinheiro. Sim. Se a pessoa pegou um monte de serviço e tá triste, é porque ela cobrou mal, cobrou barato. Segunda coisa é entender, para quem está começando, o primeiro objetivo é completar um serviço. Se na sua região tem muito serviço para pegar, beleza. Mas quem disse que é obrigatório você pegar 10 serviços? Você vai escolher um. Beleza? Então você vai escolher um serviço para fazer. Você vai ter uma primeira meta. É isso aí, Leandro. Abração. Um abraço, tchau, tchau. Fica com Deus. Eu também. Forte abraço para vocês aí.